Olá, fisioterapeutas. Olá, estudantes de fisioterapia. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fisioverso, o podcast do multiverso da fisioterapia. Como vocês já nos conhecem, recebemos sempre grandes convidados para ouvir a história, a trajetória profissional deles e para nos inspirar. Porque é sempre bom saber como os grandes profissionais tomaram suas decisões, traçaram suas carreiras e assim por diante. Eu tenho certeza que hoje vai ser um episódio muito especial, vocês vão adorar. A gente tem um grande nome da fisioterapia respiratória, que sem dúvida vai ter muitas histórias boas para contar aqui para nós. Quem está falando aqui é o João Roaro, eu sou fisioterapeuta, professor da Unicentro, em Guarapuava, no Paraná, e sou filiado também à Abrafito, Associação Brasileira de Fisioterapia Traumato-Ortopédica, que inclusive em breve vai ter o nosso congresso, viu? Estão todos convidados. Além disso, pessoal, também tem uma página relacionada a investimentos para profissionais da saúde. Se você tem interesse sobre esse tipo de conteúdo, só me procurar no Instagram que você vai me achar, tá legal? Sejam muito bem-vindos. A Cibele vai dar um oizinho para vocês agora. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Fisioverso. Hoje, né, como sempre, a gente tem um convidado que eu tenho certeza que vai agregar muito para vocês, porque ele tem uma trajetória, né, dentro da fisioterapia respiratória muito, muito legal, e eu tenho certeza que vocês vão adorar as histórias e como tudo isso aconteceu e como ele chegou, né, onde ele chegou hoje, e também, né, a gente conhecer um pouquinho dos planos futuros desse nosso convidado. Aqui quem fala é a Cibele Knaut, eu sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurofuncional. Sou professora, né, aqui da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, em Guarapuava, e como todos já sabem um pouquinho, né, eu trabalho muito com a questão de neuromodulação, né, bastante da fisioterapia neurofuncional baseada em evidência, e também tenho um estudo bastante direcionado à avaliação e tratamento de dor neuropática. Mas deixando de falar um pouquinho de mim, eu tenho a honra de chamar ao palco do Fisioverso o Dr. Ivens Giacomassi, mas antes dele entrar, roda a nossa vinheta. Seja muito bem-vindo ao Fisioverso, Ivens. Como é que você está? Tudo bem por aí? Fala, João. Tudo ótimo por aqui. Oi, Cibele. Como que vocês estão por aí? Maravilha. Tudo jóia. Hoje, num diazinho frio, que só, tô aqui tentando me esquentar, mas tá tudo ótimo. Ivens, primeiro... São Paulo estamos esquentando. Muito... Hoje fez sol aqui, hein? Tá até um é? calorzinho. Eu tô de blusa mais na marra. Podia estar de camiseta já hoje. Ah, não. Eu nem tô pensando na camiseta. Estou sonhando com ela, inclusive, há bastante tempo. Esses dias a gente viu acho que no começo dessa semana. Volta a frente fria no sul. Falei, gente, eu não vi nem ela indo embora, como é que ela tá voltando? Mas, enfim. Ivens, muitíssimo obrigado por, né, ter reservado um tempinho aí para nós, para esse bate-papo. E eu queria que você começasse essa nossa entrevista, né, essa nossa conversa, contando para as pessoas que estão nos ouvindo. Quem é o Ivens? Eu que agradeço o convite de vocês para conversar um pouquinho aí, falar um pouquinho de mim, de fisioterapia. Olha, eu sou uma pessoa bastante tímida, apesar das pessoas não acharem, né? Às vezes as pessoas veem a gente dando aula, a gente na rede social, né? Mas Sim. Eu sou uma pessoa bem tímida, melhorei bastante ao longo do tempo, a faculdade foi um divisor de águas nesse sentido, ajudou bastante a desenvolver essas habilidades, até por isso que eu sou um defensor do presencial, porque a presença ali dentro da sala de aula, dentro da comunidade da universidade, fez com que isso fosse possível, né? Eu sou um cara muito alegre, de bom humor. Para você me ver de mau humor, cara, é muito raro, é muito difícil. Nem quem tá comigo todo dia acho que me viu de mau humor, muito difícil me ver de mau humor. Talvez você me veja um puto às vezes com alguma coisa pontual, mas de mau humor não vai ver não. E gosto bastante de fazer esportes. Atualmente, né, o meu esporte aí é a musculação, que é
talvez o mais fácil da gente encaixar na rotina, né? Só depende de você, desce lá na academia, treina, não precisa juntar a galera toda ali para bater aquele fute e tal, né? Da agenda fica mais fácil. Mas pratiquei esportes aí desde de sempre na escola, era do time, praticamente todos os times da escola para disputar os campeonatos interescola, tudo mais. Só do time de futebol que eu não era, porque é muito disputado, né? Todo mundo quer entrar no time do futebol. Aí eu ia nos outros, basquete, principalmente o de handball, vôlei também. Andei de skate muito tempo, disputava campeonato amador, tinha patrocínio, né? Essa parte aí, às vezes a galera nem imagina, né? Mas disputava aqui no estado de São Paulo. E estamos aí, vivendo da fisioterapia aí desde 2007, final de 2007, quando eu me formei na Unesp de Presidente Prudente, que é aí pertinho, né, da divisa com o interior do Paraná. Exatamente. Ô Ivens, só para nossa audiência saber que você está falando de São Paulo capital, correto? Exatamente, hoje eu moro aqui em São Paulo capital. Você nasceu? Eu nasci aqui em Santo André, que é uma cidade próxima, grudada aqui, né, daqui onde eu moro, por exemplo, em 10 minutos eu tô em Santo André. Quando eu tinha uns 10 anos, a gente mudou para Mogi das Cruzes, também aqui perto, dá uns 60 quilômetros, né, uma horinha de São Paulo. Minha família, né, meus pais, meu irmão moram lá até hoje. E aí, quando eu fui para a faculdade, aí fui para Prudente, fiquei 5 anos lá em Prudente, 4 da graduação, mais 1 de pós, e aí voltei direto para São Paulo, e aí vim para São Paulo em 2009, e aí tô aqui desde então. Desde então, tá aí. Viu, mas deixa eu explorar essa questão do Ivens skatista aí, talvez essa seja uma faceta sua que a galera não conheça ainda. Você falou que você tinha até patrocínio, então assim, obviamente você tinha algum desempenho bacana no esporte ali. Que época que foi isso? Como é que rolou essa questão do skate aí? Cara, teve uma época ali, eu comecei a andar de skate, acho que eu tinha uns 13 anos, por aí, 12, 13 anos. Teve um boom grande do skate, de maneira geral, e lá em Mogi também. A gente sempre teve uma pista muito grande lá em Mogi, lá no Centro Cívico, que na época era uma pista até defasada já, em termos de obstáculos, para a época já eram obstáculos mais antigos, não tinha um formato mais atualizado, mas a gente andava lá muito, e também ali perto de casa tinha um loteamento novo, que eles tinham feito as ruas já, mas ainda estavam construindo as casas. Então era aquele asfalto novo, então o que a gente fez? A gente construiu os obstáculos, deixava ali, então a gente ia andar, colocava na rua, andava e depois guardava no cantinho ali. Então a gente tinha a nossa mini pistinha ali, né? E em cada rua do bairro ali a galera tinha os seus obstáculos, então a gente fazia esse intercâmbio. Um dia a gente ia na rua do fulano, andar nos obstáculos deles, no do outro, ia no Centro Cívico, às vezes vinha alguma pista aqui em São Paulo, ia fazendo essa rotação aí de pistas aí. Que bacana, que bacana. Quem que era, assim, ou quem que eram os atletas maiores referências nessa época aí? Já era o Bob Burnquist, por exemplo, ou não, eles não estavam despontando ainda? Não. Na época, assim, por exemplo, no vertical tinha o Bob, tinha o Lincoln Ueda e tinha o Sandro Dias, né, o Mineirinho. Então os três eram os brasileiros mais bem colocados sempre no vertical. Mas eu sempre andei no street, né? Eu nunca fui andar no vertical, não. Meu negócio era andar mais de pista e obstáculo de rua. Então aí tinha uma galera também. O circuito brasileiro sempre foi bem povoado, assim, bem forte, né? O pessoal, inclusive, do Sul sempre teve bastante presente. Então era bem legal. Que bacana. Você chegou a competir, de fato? Cara, competia assim, ó, todo campeonato tinha na minha cidade, por exemplo, competia, nas cidades vizinhas. Aí teve etapa, por exemplo, do estadual, lá em Mogi, eu competi etapa do estadual. Aí eu tinha o patrocínio de uma loja lá da minha cidade, então ele ajudava tênis, material, shape e tal, essas coisas. Então dava uma facilitada, né, para não ter que desembolsar sempre o dinheiro, porque o skate sempre teve as peças meio caras, assim, né? Então, nem sempre era fácil trocar. Às vezes você tava lá com o shape lá já tudo ferrado e não tinha dinheiro para trocar, pô. Aí dava uma ajudada. Ainda mais no street ali, eu acho que eu imagino, assim, nunca pratiquei, mas acho que deve detonar mais o skate, né? Porra, detona pra caramba.
e aí depende de onde você está andando, às vezes você perde ele do pé, ele vai, bate de frente, pode levantar uma lasca, dependendo do que jeito você faz uma você pode pisar, quebrar, e aí já era, né? Senão vai tendo um desgaste natural mesmo, um shape assim, usando igual eu usava, eu andava, sei lá, 6 horas por dia, pelo menos, assim, então eu chegava da escola e andava, ficava pelo menos umas 6 horas andando, fim de semana ficava aí 8, 10 horas, nesse ritmo aí, 2 meses já era, não tem mais... Já foi, já tinha que ter trocado antes. Eu acho super legal o skate, mas eu falo assim, eu não teria a mínima condição, porque eu assisto, me dá uns 38 tipos de arrepio de ver aqueles tombos. Eu falo assim, meus filhos, Deus que me perdoe, mas eu rezo para eles não entrarem nisso, porque acho que o meu coração de mãe não aguentaria. Mas você sabe que, assim, né, te ajuda muito a desenvolver um entendimento de como cair, você aprende literalmente a cair para não se machucar, e tem uma outra coisa, é que existe uma separação natural entre as pessoas que vão melhor e que vão pior pela própria coragem delas. Então, assim, eu sempre fui do meio para mais medroso. Então, assim, dependendo do obstáculo, eu não tinha as moral de ir, não. Deixava, vai lá, mano, vai vocês lá, que eu tô de boa. Te apoio. Não, estamos aqui junto, vamos junto aí, mas eu não vou. Então, assim, eu sempre fui um pouquinho mais para medroso, sempre mais um pouquinho conservador ali nos obstáculos. Então isso também muda ali, acaba que muda o seu desempenho também, né? Então, naturalmente. Talvez por isso eu não continuei, né? Aí quando eu entrei na faculdade, que eu passei no vestibular, aí eu tomei a decisão de largar de vez. Foi tipo assim, ó, a partir de hoje não ando mais, porque eu tenho muita dificuldade de fazer pouco coisas que eu gosto. Então, quando eu gosto de algo, eu faço muito. Então não tinha como, vai lá, fica 1 horinha por dia e tá bom. Não, tipo, na faculdade nem ia dar pra ser todo dia, talvez, né, no esquema que a gente tinha lá. Então eu prefiro só não fazer, é melhor. Não, você falando assim, 6 horas por dia, caramba, muita coisa, né? Não, e aí tinha a galera que andava mais, tipo, quem realmente vai mais pra frente, assim, acaba, porque assim, é uma profissão, né, então é a dedicação que você dedicaria a qualquer outra profissão, né, não tem jeito. Quanto mais tempo de treino, mais resultado, né? Ivens, vamos linkar essa questão do skate aí com a fisioterapia? Por acaso você chegou a ter alguma lesão mais grave, a mais importante, e foi por causa desse tipo de coisa que você começou a direcionar ali para a fisioterapia? Como foi o teu processo de escolha para a nossa profissão? Cara, no skate, assim, ó, as únicas coisas que eu tive, torçõezinhas de pé, normal, né, mas nada muito grave, e eu trinquei uma vez o cotovelo, então fiquei com um gessinho lá, sei lá, uns 10, 15 dias, alguma coisa assim, mas andava com gesso também, sem problema, tava lá imobilizado o cotovelo, o resto podia mexer, bora. Mas nem foi isso que me levou para fisio, não. O que acabou acontecendo é que teve uma época, cara, que na hora que eu tava no ensino médio, acho que ali no segundo, terceiro ano do ensino médio, pô, eu tive uma lombalgia, bicho, uma dor lombar que, assim, incapacitante. Tipo, eu fiquei de cama uns 2, 3 dias, assim, tipo, de não conseguir me mexer, cara. Bizarra, assim, a dor. E aí, passei no ortopedista, blá, 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 aquelas coisas, fiz exame, né? E ele indicou a fisioterapia e comecei a fazer fisio, né? E achei interessante ali a dinâmica, né? Do atendimento e tal. Isso porque, assim, hoje olhando para trás e sabendo, né, o que a gente sabe, pô, meu atendimento foi ruinzão, foi ruim pra caramba. O que teve? Conta aí pra galera, que a galera tá curiosa agora. Fiz forno de beer. Ó, só faltou o forno de beer. Ó, basicamente era assim, chegava, ia ali pro infravermelho, né, de praxe e tal, depois ondas curtas, depois tinha dia que fazia eletro, tinha dia que não fazia, aí quando a dor deu uma segurada, autoalongamento, ela não ficava nem no alongamento, ela só me dava uma toalhinha lá, pedia para eu me alongar, teve uma época também que ela fazia ultrassom e tal, então foi assim, tipo, aparelho terapia total, né, aquele esquema que ela bota você em um aparelho e sai para botar o outro no outro, outro no outro, outro no outro, mas foi legal, assim, para conhecer ali, tipo, o ambiente da clínica, tal. Então, assim, um ambiente de trabalho legal, uma dinâmica interessante. Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade, se eu tivesse que trabalhar numa mesa, num computador, eu acho que eu não conseguiria, porque eu me distraio muito fácil.
Então, essa coisa de você estar aqui, conversa com o paciente, faz um negócio, vai lá, faz outra coisa, essa dinâmica mais solta, assim, né, uma rotina mais livre, me agrada mais. É bacana. Tanto que por exemplo, a dinâmica de clínica, consultório, não me pega muito, porque é uma rotina mais quadradinha do que, por exemplo, que a gente tem no hospital. A rotina é muito mais solta. Não tem um horário para eu pegar e soltar o paciente, não tem o paciente que, né, que tem um horário fixo, vem todo dia, né, aquela coisa. Então, até isso foi me direcionando, assim, esse perfil acaba te direcionando, né, dentro das escolhas que você faz ali na profissão. Mas quando eu optei ali pela Fisio, eu estava meio indeciso ali, né, por coisas bem parecidas, tipo Fisio e arquitetura. Quase igual. Bem tranquilo. Mas essa escolha foi fácil, porque eu nunca desenhei bem, né, então foi fácil decidir. Que a arquitetura tem uma coisa assim, de pensar ambientes, design, ajustar as coisas que me agrada, organização, assim, mas em termos de desenho, pô, ia ser um fracasso, né. E pensava também, talvez, um pouco assim em ortopedia, mas aí, quando eu fui entender qual era o processo, então tinha que fazer medicina, e aí, na época, eu conhecia só médico de consultório, e aí, de novo, essa dinâmica do consultório nunca me agradou muito, assim, então, tipo, não, esse negócio de ver o paciente e depois talvez ele nem voltar, e eu não saber o que aconteceu com ele, tipo, não, eu quero saber o que aconteceu com o paciente, quero acompanhar, ver o cara mais vezes, né, então a Fisio se encaixava muito mais nisso. Mas se na época talvez eu conhecesse o que é as áreas de verdade, né, o que as pessoas fazem, talvez eu teria feito medicina para ir fazer terapia intensiva como médico ou como anestesiologia, por exemplo, para atuar lá no centro cirúrgico, que são coisas que eu acho bem legal também, mas na época, pô, a gente conhece muito pouco quando a gente tem que fazer nossas escolhas, a gente não tem noção. A própria fisioterapia, o que eu conhecia era ortopedia e desportiva, nem neuro eu conhecia, pra você ter uma ideia, nem a neuro que às vezes as pessoas conhecem, né, porque eu nunca tive alguém próximo que teve um AVC, nem nada, então, cara, nem a neuro eu conhecia na época. E é a melhor área, veja. Vai vendo, né? Viu, você contando da tua primeira experiência, eu me lembrei aqui, não sei se eu já contei aqui no Fisioverso isso, mas eu acho que não. Eu já fui paciente também da fisioterapia, e quando eu tinha de 13 para 14 anos ali, eu tive uma paralisia facial. Então isso foi no ano de 1994. E como paciente, assim, tinha um fisioterapeuta na clínica, o restante era tudo auxiliar, né? E eu lembro que a menina que me atendia, ela colocava uns eletrodos no rosto, assim, e era um fez, agora eu sei que era um fez, mas na minha cabeça era um choque, né? Que contraía e tal. E tinha tipo um gatilhozinho disparador. Ela deixava para que eu mesmo disparasse, então assim, disparava, dava aquela puta contração, assim, cara, me puxava tudo no canto do rosto, assim. Ou seja, além de ser ruim, desconfortável pra caramba, eu mesmo tinha que ficar disparando ali a cada tanto tempo, sabe? Então, assim, olha a experiência que eu tive e hoje sou fisioterapeuta. Você foi paciente já alguma vez? Eu fui, mas eu já estava na graduação. Aí você já conhecia um pouquinho mais. Eu estava, acho que no meu primeiro, segundo ano, mas assim, nada de, eu tinha bastante dor no joelho, eu sou super encurtada, isso foi uma coisa que não mudou ao longo dos anos, né? E aí fui para o ortopedista, eu tinha na época 50 graus de encurtamento de isquio bilateral, assim, um troço gigantesco. E daí ele me encaminhou para fisioterapia, mas assim, infelizmente nada muito diferente do que vocês falaram, né? Eu fazia um autoalongamento, então assim. Cara, que coisa, Fui né? algumas vezes depois. Que bom que a nossa profissão tem evoluído, né? Falando nela, Evans, conta aí então como foi a tua experiência na graduação. Você foi para a Unesp de Presidente Prudente, né? Lá já começou a despertar pela respiratória, foi durante a graduação isso? Como é que foi o teu processo ali, né? O teu encaminhamento da graduação para esse amor aí teu pelo direcionamento para respiratória? Cara, assim, ó, primeiro que eu tinha o sonho de ir para o UFSCar, né? Puta, eu queria para o UFSCar de qualquer jeito, porque você pega o guia do estudante, quem que é a primeira, quem que é a top 1 5 é estrelas, né? Até porque foi a primeira a ter mestrado, doutorado, isso conta muito ali para a pontuação do guia e tal, né? Então eles estavam sempre em primeiro ali. Pô, eu queria ir para o UFSCar, cara. E aí, no primeiro ano que eu prestei vestibular, não passei, né? Nos vestibulares e tal. Não fui mal, para quem estudou em escola pública a vida inteira, não tinha ido mal não, mas não passou, né? E aí no ano seguinte
fiz uma provinha de bolsa lá no colégio lá da minha cidade, pro cursinho deles, passei, fiz um ano de cursinho lá no período noturno, e aí prestei de novo no fim do ano o UFSCar, o Unesp e a USP. Aí passei nas 3. Aí eu falei, pô, agora vamos ver, né? E aí fui saber mais sobre cada uma e tal. E aí, quando eu fui ver da UFSCar ali, aí primeiro que eu descobri que não tinha só ortopedia desportiva, foi mais ou menos nessa época aí. A primeira matrícula que teve foi a da Unesp. E aí tinha que ir lá presencialmente, né? Então, eu e meu pai fomos de carro lá para Prudente, né? 700 quilômetros daqui de São Paulo, pega ali a Castelo Branco, depois muda de estrada, continua lá reto toda a vida, que você vê a estrada lá no fim. Fomos lá, tal, pô, campus muito legal, muito bonito, a galera super gente boa, tal, você chega lá, já tomei um trotezinho lá para ficar ligeiro, não sei o quê, mas a galera super gente boa. E aí eles começaram a me contar um pouco como que era a dinâmica ali e tal. E aí a galera falou assim, não, porque aqui a gente passa em 15 áreas de estágio, não sei o que, mas eu falei assim, 15 áreas como? Nem tem 15 áreas, pô, o que? Vocês passam o quê? Aí a galera falou assim, não, tem um monte de área, pô, tipo, né? E aí começaram a explicar lá, tal, não sei o quê. Mas eles estavam contando já o extracurricular também, a área do bar, tudo. Isso aí já tava contando essas 15, né? Não, nem pior que nem contaram essa, viu? Essa cadeira extra aí nem tinham colocado na conta, bicho. E aí eu falei, pô, legal, né? Aí eu fui ver como que era o esquema do UFSCar, perguntei como que eram os estágios lá, e na época, não sei como é hoje, mas na época o que me explicaram é que tinham várias áreas, mas que a gente não conseguia passar em todas, então você tinha que escolher algumas para passar, não dava para passar em todas exatamente, né? Okay. Aí eu falei, puta, eu gostei desse negócio de todas, porque dá para eu conhecer tudo, né? Já que eu não conheço nada, pô, vou conhecer tudo. A Unesp lá sempre foi muito forte na parte de ambulatório, e nessa época estava construindo um ambulatório novo, então a expectativa é que inaugurasse o ambulatório novo ali em torno de 2 anos, então quando eu chegasse na hora do meu estágio, eu ia pegar já o ambulatório novo também, isso ia deixar melhor ainda, né, tal, daí eu falei, pô, vou vir para cá. E aí, como nessa época eu tinha a pretensão de fazer desportiva, para arrematar, lá o nosso professor de desportiva lá, o Jaime Neto, ele era treinador da Seleção Brasileira de Atletismo, e a Seleção Brasileira de Atletismo treinava lá, aquela muito que foi prata lá, né? No revezamento. Foi prata no revezamento. E aí eu falei, pô, legal, aqui então vou ter acesso, né, a um professor top, tem o atletismo aí, que os caras acabavam tratando com a gente também lá no ambulatório, para dar um complemento no tratamento que eles já faziam na pista. E, pô, legal, então eu vou para Prudente. Então, e acabei... São Carlos é quanto tempo? É mais perto um pouco para você, né? Em termos de distância, seria mais perto, né? É metade do caminho. Em termos de distância, seria metade do caminho. Mas eu não tava... Isso daí para mim não era um critério, viu? Tipo, eu não tinha esse critério, precisa ser perto de casa e tal. Essa parte para mim era bem tranquilo. A USP que você passou era a USP São Paulo ou Ribeirão? A USP foi a USP Ribeirão, se eu não me engano, USP Ribeirão, né? Então, tipo, como eu não tinha essa... tem que ser perto, não pode ser longe e tal, então eu acabei escolhendo onde eu achei mais legal, assim, a princípio, né? Você também não tem muito subsídio, assim, né, para escolher, no fim das contas, né? Mas foi uma boa escolha, no fim das contas, foi bem interessante. E ali, no meu fim do primeiro ano pro meio do segundo ano, eu já tinha mudado de ideia, já sabia que eu nem queria desportivo, eu sabia que ali no fim do segundo ano eu já sabia que eu queria exatamente UTI, não era nem hospital, eu queria UTI. Então, mudou rápido. Mesmo com o atletismo forte ali, você acabou não se encantando de fato pelo esporte, pela desportiva. Cara, que interessante, né? Porque, assim, teoricamente, assim, você já tem aquele despertar. A própria instituição já é forte naquilo, não em todos os esportes, mas no atletismo não tem, né? Assim, a Unesp ali é top. E, assim, mesmo assim você foi para outra área, cara. Que interessante essa história. Porque quando começou as aulas de fisiologia, cara, para mim, por exemplo, a fisiologia respiratória e cardíaca fazia muito mais sentido do que a neuro
e a muscular. Então, tipo, eu falei, isso aqui para mim é muito mais lógico, faz muito mais sentido mexer com isso aqui, entender isso aqui. Isso me atraiu desperta muito, na gente interesse. entendeu? Então, me atraiu muito. Tanto que, por exemplo, corto o áudio da CBL aí, mas, tipo, neuro é uma área que eu não gosto, tipo... Talvez porque eu nunca tive, não no estágio eu tive ótimos professores de neuro, mas na área de fisiologia ali, tipo, eu nunca tive um professor que era, tipo, porra, o cara elucidava a neuro, tipo, era um negócio complicado de entender. Então, talvez nunca despertou esse interesse na neuro, por exemplo. Mas sabe que eu acho, Ivens, que, claro, isso tem, eu acho que também, né, são muitos fatores para a gente, né, apontar só um, mas eu acho, de fato, que essa questão do professor, desde áreas mais básicas, assim, né, anatomia, neuroanatomia, fisiologia, e claro, nas aplicadas, depois isso faz toda a diferença, né, eu acho que eu já contei que algumas vezes eu tive uma formação muito forte na respiratória, então, assim, também durante a graduação, era a minha área de escolha, assim, porque disparadamente a minha formação na respiratória, ela foi muito melhor, como você falou, fazia tudo muito mais sentido, mas por quê? Porque quem estava lá por trás, também te apresentando aquilo, fazia com que aquilo tivesse sentido, né? Então, assim, eu acabei indo para neuro depois, e foi um pouco, não vou dizer ao acaso, mas eu, né, fui atrás de um mestrado, a gente teve, né, a oportunidade de fazer fora, e a área que tinha era da neuro. E daí eu mudei, daí foi o outro lado da experiência, porque daí eu tive aula só com gente top, que falava de controle motor, comportamento motor, que para mim fez todo o sentido. Então é justamente isso mesmo, Ou seja, né? as influências dos nossos bons professores nos moldam, né? Não tem jeito, não tem jeito. Isso daí é uma verdade quase que absoluta. Então. E aí, por exemplo, quem deu aula de fisiologia neuro no início era um médico. E assim, ele não era um mau médico, ele não era um mau neurologista, mas a didática dele não era boa. E aí, os nossos professores, por exemplo, de físio mesmo, de neuro, pô, é o Augusto Cezinando, a Lica Chagas, a Tânia, a Lúcia. Então, assim, pô, são ótimos professores de neuro, uma galera muito boa da neuro. Talvez se fossem eles, já explicando a fisiologia, linkando com a fisioterapia, com o tratamento, tal, pô, talvez fosse totalmente diferente, né? Então, isso aí com certeza faz diferença. E aí você começa também a entender um pouco do seu perfil frente àquelas coisas, né? Então acaba encaixando, tipo, pô, o perfil do atendimento hospitalar é muito mais o meu tipo de coisa do que um perfil tipo de atendimento neurológico, por exemplo. Sim, então sim. hoje, para mim, isso aí também faz sentido. Na hora é meio automático, você não para pensar, né? Tipo, você só vai se encaixando ali. Que às vezes a gente nem tem autoconhecimento suficiente naquele momento também para fazer essas ligações, mas depois você fala, pô, não, isso aí foi porque eu sou assim e tal, isso aí foi me levando para esse lado. Oi, Ivens, e você formou, você mencionou no ano de 2007, tá correto? Isso, formei no fim de 2007. Aí você graduou e foi fazer o quê? Você já começou a trabalhar? Você foi fazer alguma pós-graduação? Como foi a tua carreira inicialmente? Ali, no fim de 2007, eu prestei os aprimoramentos, né? Que antigamente não tinha residência igual a gente tem hoje, né? Todo lugar. A única residência, inclusive, que tinha na época era da UEL. Só a UEL tinha residência nessa época aí. E aí eu prestei aprimoramento na USP Ribeirão, lá no hospital, né, deles. Prestei o INCOR aqui em São Paulo e prestei o Unicamp. E não passei em nenhum dos três, né? Aí, nesse ano, foi o ano que abriu a pós-graduação lá na Unesp, lá em Prudente. E aí eu prestei lá o Hospital Geral, que foi uma das especialidades que abriu. E aí eu fiquei lá, em 2008, fazendo Hospital Geral. Além disso, o que acontece? Meu último estágio da faculdade foi neuro. Os 3 últimos meses da faculdade eu estava no estágio de neuro e era todo dia de manhã. Então, à tarde eu estava livre. Então, à tarde eu fiquei fazendo estágio não obrigatório na UTI da Santa Casa, lá em Prudente.
porque vai vendo como é a vida, né? A pior área que a gente tinha nessa época lá em Prudente era a área hospitalar. E aí, para tentar dar uma compensada nisso, porque a gente só ficava 1 mês e meio na enfermaria. E era uma enfermaria super simples, assim, pô, não tinha nem, por exemplo, não tinha nem CPAP para usar, era só cinésio e equipamentos de fisiorrespiratória bem simples, assim. Aham. E aí, aproveitei que eu estava livre à tarde, fiz 3 meses de não obrigatório lá na UTI, pô, aí que eu comecei a aprender de verdade o que era a fisioterapia hospitalar, fisioterapia em terapia intensiva. E no ano seguinte, quando eu entrei na pós, a minha pós era todo dia à tarde, lá nas enfermarias da Santa Casa. Então o nosso campo de estágio era lá na Santa Casa, todo dia à tarde eu estava lá pela pós da faculdade. E de manhã, como eu estava livre, eu continuei fazendo estágio no obrigatório lá na UTI. Então, em vez de ir à tarde, eu ia de manhã. Então, tinha dia que eu chegava lá na Santa Casa às 7 da manhã, ficava a manhã inteira, almoçava, aí ia para a enfermaria à tarde, ficava lá a tarde toda, e depois, um pouquinho mais para frente, ainda pegava plantão de noitinha para ganhar um trocadinho lá eu trabalhando, porque até então não ganhava nada, né? A pós não pagava, mas ela era gratuita, então eu não pagava nem recebia. Então tinha dia que eu chegava ali na Santa Casa às 7 da manhã e saía às 11 horas da noite, que era o horário que acabava o noitinho ali naquela época. E isso durou quanto tempo? 1, 2 anos por aí? Esse aí foi 1 ano, né? 1 ano. Foi uma pós de 1 ano, 12 meses. E aí no fim de 2008 eu já prestei o aprimoramento de novo. Só que aí aqui em São Paulo, em vez de eu prestar em Core, aí eu já prestei para o Instituto Central, lá no HC, né? Porque daí com mais informação eu já entendi também que o INCOR não era o que eu queria. O que eu queria era uma pós que só ficasse dentro da UTI. E aí essa era a do HC, que aí era uma pós de terapia intensiva mesmo. No INCOR, você passa em enfermaria, você passa em UTI, você passa em RPA, você passa em diferentes áreas, você passa com adulto, passa com criança. Eu não queria passar com criança, eu queria passar só com adulto. E aí eu já prestei no HC, aí sim, nesse segundo ano que eu prestei, aí sim eu passei, aí passei em primeiro lugar também, aí já para confirmar, né? Entrou entrando. Aí deu tudo certo. Ou seja, foram 2 anos ali de pós-lato sensu com intenso treino em serviço, né? Deu para pegar uma experiênciazinha com o paciente. Porque daí lá no aprimoramento era todo dia das 8 às 5, né, lá no HC. Então a gente fica bastante tempo com os pacientes lá todos os dias nas UTIs. Então dá para aprender bastante coisa, né? Dá um tempinho bom. Sim. Oi, Evins, daí você confirmou que de fato essa era a área que você iria seguir meio que para sempre, com foco na terapia intensiva. Exatamente. Tanto que agora, fazendo uma correção do que vocês falaram lá no começo, tanto a Cibele quanto você, eu não sou da respiratória, eu sou da terapia intensiva. O povo da respiratória é assim, João. Eles têm todos os detalhes, não é a mesma coisa. É que nós, da ortopedia, né, assim, a gente coloca tudo, me perdoem, fisioterapeutas da área respiratória, da cardio e da intensiva, tá? Para nós, isso, assim, na divisão da nossa mente, é uma área só. Então, me perdoem, mas obrigado pela correção que você fez. Mas isso, até mesmo quem trabalha em UTI, tem muita gente que até hoje fala que é fisioterapeuta respiratório. E o problema é que tem alguns problemas nisso, né? Então, primeiro, que a coisa, ela começou na fisioterapia respiratória. Quem entrou nos hospitais para trabalhar eram fisioterapeutas especialistas em fisioterapia respiratória. Porque fazia muito sentido. Só que a coisa se ramificou tanto, se especializou tanto, que viraram 2 especialidades diferentes. Então, a gente tem a fisioterapia respiratória e a gente tem hoje a terapia intensiva, né? E aí o que acontece é que na terapia intensiva nem sempre você tem o doente respiratório. Que essa, para mim, é a grande diferença. Porque o foco da fisioterapia respiratória são doentes com doenças respiratórias crônicas, geralmente. Às vezes, agudas, pontualmente, mas o grande foco são as respiratórias crônicas. E na UTI nem sempre é isso. Aí, às vezes, o pessoal faz um link assim, mas o paciente está entubado. Tudo bem, mas ele entubou porque ele tinha uma infecção urinária, um outro sistema que não tem nada a ver com o pulmão, só que ele ficou tão grave que instabilizou e teve que entubar para proteger o corpo, e não porque o pulmão tinha um problema. Então o pulmão dele é saudável, ele está entubado porque o geral está ruim. Então não tenho que cuidar nesse pulmão, eu tenho que cuidar para não piorar, não lesar esse pulmão que é saudável.
mas eu não tenho o que curar, por exemplo, o que ganhar de funcionalidade nesse pulmão, porque ele é um pulmão saudável e funcional. Porque o problema dele é no sistema urinário, por exemplo, né? Ou ele fez uma cirurgia e ele foi entubado para cirurgia, a gente só está esperando acordar, melhorar e a gente vai estubar. Então, Isso é tão essas verdade. diferenças. Tão verdade, né, Vince? Porque assim, a gente tem unidade de terapia intensiva, sei lá, em hospital, onde o foco é neurológico, então onde eu tenho só, né, cirurgias neurológicas, a gente tem hospitais que são só cardíacos, né, então assim, Geral. né, enfim, né, tem todo um... E Ivens, acho que eu estava tentando aqui procurar, mas não consegui achar. Hoje, acho que de especialidade, né, ele vai brigar comigo, dessa grande área da respiratória. Acho que vocês têm a respiratória, a cardio, né? Uhum. A terapia intensiva, a NEO. Será que tem mais alguma? De modo geral, é assim, as nossas especialidades estão dentro de uma associação que é a SOBRAFIR, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia Respiratória, Cardiovascular e Terapia Intensiva. Ó, veja, mas o FIR é de respiratório. Isso, porque começou lá. E aí começou a mudar tanto que a reabilitação respiratória e cardiovascular são diferentes, então eles separaram, e depois o que a gente faz nas UTIs, nos hospitais é tão diferente que teve que criar uma outra, que é a terapia intensiva. E aí dentro da terapia intensiva hoje, se você for fazer, por exemplo, a prova de título, você pode fazer para título de adulto, pediátrico ou neonatologia. Aí você pode segmentar. Até porque é muito diferente mesmo, né? Assim, lidar com criança e lidar com adulto não é a mesma coisa de jeito nenhum, né? Isso em qualquer área. Hoje, por exemplo, eu trabalho nos 3 tipos de unidade. Eu tenho experiência com neonatal, pediátrica e adulto, né? Já há mais de 13 anos aí, desde que eu entrei no hospital que eu trabalho hoje, lá no Hospital Universitário da USP, eu trabalho nas 3. E é muito diferente, desde do que acontece, de quem que você está cuidando, do pulmão, que, por exemplo, no neonato, muitas vezes ainda não se desenvolveu, quando é um prematuro, então é um outro tipo de experiência de funcionalidade, né? Até mesmo os profissionais que estão ali, lidar com o neonatologista é completamente de lidar com o médico de terapia intensiva adultos. São conversas diferentes, você precisa aprender a lidar com essas pessoas de maneiras diferentes, com as mães, com os pais, então são coisas bem pontuais bem mesmo, assim, por isso que a gente precisa mesmo de pessoas mais especialistas, né? Especialistas. Vamos aproveitar esse nosso ato falho aqui para deixar claro, até para assim, a gente tem muito estudante de graduação, que é ouvinte nosso aqui, profissionais que são recém-formados, profissionais com mais tempo de casa como nós, que também cometemos nossas falhas, né? Faz parte. Qual é, Ivens, o perfil do paciente que vocês atendem na unidade de terapia intensiva? O que é o mais comum? O que você já chegou a pegar que foi um caso diferentão? Conta um pouquinho de como é a experiência do dia a dia mesmo do fisioterapeuta intensivista. Cara, assim, ó, o que caracteriza basicamente um doente que vai para terapia intensiva é que ele tem alguma falência orgânica, basicamente, né? Então, algum dos sistemas não está funcionando bem e ele precisa de um cuidado, de um suporte àquele sistema. Ivens, é certo a gente dizer que sempre se trata de um paciente crítico ou não? Se ele foi para UTI, automaticamente a gente classifica como um doente crítico. Às vezes chega um doente lá no nosso UTI que a gente fala, gente, esse doente não precisava estar na UTI, né? Mas aí é outra coisa. Mas a partir do momento que ele internou na UTI, a gente classifica essa grande população que entra na UTI como doente crítico. Porque às vezes você pode ter uma UTI cardiovascular, você pode ter uma UTI neurológica, você pode ter uma UTI cirúrgica, ou você pode ter as UTIs gerais, né? Mas não me importa muito bem qual que é a doença que levou ele para a UTI, a princípio, não me importa se é neuro, cardio, renal, o que importa é que ele está dentro de uma UTI, então ele é um doente crítico. E aí depois a gente entende qual que é o sistema que está com problema, né? Então ele pode ter lá insuficiência renal, e ele vai ter que fazer diálise, insuficiência respiratória, que vai para o suporte ventilatório, né? Seja invasivo, não invasivo, insuficiência cardíaca, que vai usar drogas, que vai usar ECMO, que vai usar balão intraórtico, seja lá o que for. Então ele pode ter uma série de falências orgânicas, que geralmente é o que leva ele para a UTI,
Infecção é uma coisa que leva as pessoas para UTI, então, por exemplo, a sepse, né? E aí da sepse pode vir essas falências orgânicas decorrentes dessa infecção grave. E cirurgias é uma outra coisa que leva bastante gente para UTI. Então, de acordo com a avaliação pré-operatória, o paciente pode ter características de que levem a equipe médica a querer fazer um pós-operatório imediato dentro da UTI para observar melhor como esse paciente vai se comportar. Então, de uma maneira geral, é esse tipo de paciente que a gente vai encontrar. Você pode encontrar também as UTIs, por exemplo, de queimados, que aí é uma coisa mais específica, que é uma coisa que vai levar o paciente para a UTI. Você vai ter uma UTI geralmente específica para isso, que são cuidados bem particulares, né, para esse tipo de paciente. Então, uma coisa que a gente tem na UTI, e que aí, por exemplo, aí a Cibele agora vai ter que dar risada de mim, porque não tem como fugir da neuro, por exemplo, na UTI. Porque vão chegar pacientes neurológicos na sua UTI, porque a UTI é isso, ela é transversal, chega de tudo na UTI, né? Então você vai ter que aprender algumas coisas. E aí, por exemplo, tem um dado interessante, que mesmo doentes não neurológicos, 10% dos pacientes de UTI vão desenvolver complicações neurológicas. Então, às vezes ele nem é neurológico, mas ele vai ter manifestações neurológicas devido à doença crítica. Então, mas sabe não tem uma como coisa fugir. Que eu falo, Ivens, na verdade, é claro que a gente, né, aqui estamos em 3 áreas distintas, né, então, né, o João mais na especialidade da traumato, você na terapia intensiva, eu na neuroadulto, mas independente, a gente acaba tendo que ter um conhecimento, pelo menos mínimo, das outras áreas, né, eu trabalho muito aqui com a professora Cristiane Ried, que ela é da respiratória, não vou cometer esse ato falho nunca mais, ela é bem da respiratória. Por quê? Porque, assim, eu tranquilamente te digo, 70% dos meus pacientes, que são pacientes com mobilidade mais reduzida, eles têm alteração respiratória. Então, assim, a gente tem que trocar muito o paciente. Então, né, eu encaminho muito o paciente para a Cris me encaminha muito o paciente, e a gente acaba tendo que fazer essa troca. Então, assim, minimamente eu identificar alguma coisa, eu posso não tratar, e prefiro não tratar quando ela está ali, né? Mas, pelo menos essa identificação eu preciso saber fazer, porque, assim, faz muito parte, né, do meu dia a dia, mesmo com pacientes adultos e crianças, então, mais ainda, né? Isso é bem mais comum. Sim, e aí, por exemplo, ó, eu na faculdade, o estágio de neuro que eu estava, que era o estágio da manhã, era um dos poucos que reprovavam alunos, assim, não era comum ter alunos reprovados nos estágios, e esse que eu estava da manhã era um que era razoavelmente comum todo ano ter alguém reprovado. E devido à minha familiaridade com a neuro, eu sabia que eu tinha esse risco ali, né? Então eu estava preocupado. E, cara, uma das coisas que me salvou de não ser reprovado na neuro é que eu atendi uma paciente com esclerose lateral amiotrófica e ela começou a me fazer relatos de problemas do sono e problemas respiratórios, tipo, na respiração relacionados à postura dela, se ela estava deitada, sentada. E aí eu cheguei pro Augusto, lá na época, falei assim, Augusto, a gente precisa fazer uma espirometria nessa paciente. E a gente tinha um espirômetro lá, né? Então, num dia, eu peguei ela da sessão da neuro e levei ela a fazer uma espirometria lá no aparelho e tal, emitimos o laudo lá e falei para ela assim, ó, você precisa levar isso aqui pro seu médico, fizemos espirometria, fizemos manuvacometria, falei, ó, leva lá, porque provavelmente você tá numa fase que você já vai começar a precisar de ventilação não invasiva, vai precisar de um outro tipo de cuidado. E realmente evoluiu para isso, né? E aí, para você conseguir manter até uma melhor qualidade de vida para o paciente que já estava ali dando problema no sono, alimentação e tudo mais. Então, isso aí, por exemplo, foi uma coisa que me ajudou bastante, porque eu resolvi o problema da paciente, apesar de não ser usando a neuro, mas foi a minha visão, né, de outra área que ajudou ali. Mas nessas doenças neurodegenerativas, isso é extremamente comum, né? Porque, assim, não é um foco eu pensar num AVC, por exemplo, que eu sei que, assim, eu estou pensando numa evolução, né, numa recuperação, talvez recuperar esse paciente, né, num nível de funcionalidade ali que ele vai voltar ao trabalho, sei lá. Numa doença neurodegenerativa, a gente, e dependendo da doença, né, uma ela da vida, a gente sabe que, assim, a gente tem outras prioridades, de fato,
né? E aí a gente vai para questões vitais, né? E a respiração, ela entra muito nisso. Mas eu queria te perguntar, Ivens, eu sei que não deve ser fácil, mas assim, pensando, né, num contexto geral ali da tua experiência, existe algum perfil de paciente que você diga, quando chega paciente nesse perfil, a gente sabe que é mais complicado ou independe da condição de base ou do perfil, sei lá, característica do paciente mesmo? Né, pode ser mais grave ou não, assim, não existe uma regrinha muito clara. Assim, uma regra muito clara não tem. Tem várias doenças que, dependendo do estágio que o paciente chega, vão ser mais fáceis ou mais difíceis da gente cuidar. Mas o importante mesmo sempre é a gravidade geral do paciente, né? Então, por exemplo, lá na UTI a gente tem scores prognósticos que avaliam essa gravidade do paciente em termos gerais, e que a gente sabe que se ele tem uma pontuação muito alta naquele score, a chance de sobrevida é muito mais baixa. E se a pontuação não é tão alta, a chance de sobrevida é maior. Então, tem scores, inclusive, para você avaliar o paciente para ver se ele tem indicação de ir para UTI, porque se o paciente tem uma chance de sobrevida muito baixa, não faz sentido levar um paciente para UTI que não tem chance de sobreviver, porque é um cuidado muito específico, caro, e que não tem disponível para todo mundo. Então, precisa escolher bem quem vai para UTI. Então, o mais importante para a gente é a gravidade geral do paciente. E aí, óbvio que mesmo pacientes, às vezes, muito graves, que você fala, nossa, esse cara, a chance de sobrevida é super baixa, acabam sobrevivendo. Porque hoje a gente tem condição de entender a doença, dar o tratamento, recursos de equipamentos que acabam tirando esses pacientes cada vez mais graves desse estado crítico e dando a chance de sobrevivência para eles. Tanto que isso acaba a gente levando para o problema central das nossas UTIs hoje, que não é mais manter as pessoas vivas. Se a gente voltar lá na época da criação das UTIs, na década de 50, década de 60, o grande problema das UTIs era manter as pessoas vivas. E elas foram criadas justamente para isso, tentar aumentar a sobrevida. Só que a mortalidade era alta, em torno de 50%, 80%, porque a gente não tinha recurso ainda para isso. E com o tempo a gente foi criando equipamentos, a gente desenvolveu medicamentos, a gente entendeu melhor as doenças, a gente treinou pessoas para trabalhar especificamente nesses lugares, e aí a taxa de sobrevida foi aumentando, cada vez menos pacientes iam morrendo. Então, chegou um ponto que hoje a nossa mortalidade na UTI é algo ali em torno de 10% a 15%, é algo muito mais baixo. Então, o que a gente sabe hoje? Que a maior parte dos doentes que entra numa UTI hoje vai sair vivo. Nosso problema não é mais manter as pessoas vivas. Hoje o nosso problema é o contrário. É o como eles vão sair. Porque já que eles vão sair, como que esses pacientes saem da UTI? Porque já que eles chegam com uma doença muito grave e eu tenho que usar um monte de tratamento, os tratamentos também não são inócuos. Ele cura o problema do paciente, a doença, só que ele gera complicações também. Então eu gero complicações pela doença e pelo tratamento. Então, hoje a gente tem uma coisa que a gente chama de síndrome pós-terapia intensiva, que é aquele paciente que sobreviveu à internação na UTI, só que ele sai podendo carregar problemas físicos, cognitivos e de saúde mental. Então, ele sobreviveu à internação? Sobreviveu. Só que ele é um paciente que ele saiu fisicamente comprometido. Ele não consegue, por exemplo, andar. Ele perdeu tanto músculo, tanta força, que ele não consegue andar. Pra vocês terem uma ideia, em um dia de UTI, o paciente crítico chega a perder 2% de massa muscular. Só em um dia. Isso é o equivalente ao que uma pessoa saudável envelhecendo perde em um ano. Então, o doente crítico perde em um dia o que uma pessoa saudável perderia em um ano. Se o seu doente que pancada, hein? Se ele fica uma semana na UTI, ele vai perder em torno de 20% de massa muscular. Então, imagina, né? Quem vai à academia, por exemplo, sabe o quanto é difícil ganhar massa muscular. E imagina perder 20% em uma semana. E aí o cara não consegue mais andar, não consegue mais comer, falar, respirar, porque são todas ações feitas por músculos. E a gente perde não só músculo de braço e perna, perde músculo respiratório, fala, deglutição, então pode ter problemas em todas essas áreas, além do cognitivo e da saúde mental. Né? Então o cara pode ter ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, e essas complicações, às vezes o pessoal acha assim, não, é porque ele tá grave na UTI, quando ele melhorar, for pra enfermaria, for pra casa, ele vai ficar de boa. E não, isso perdura por anos.
A gente tem estudos acompanhando pacientes por 10 anos e eles ainda estão com problemas relacionados à internação que ele teve na UTI. Então, pra você ter uma ideia, de todos os pacientes que saem das UTIs vivos, só metade consegue voltar a trabalhar depois de 1 ano da alta. Então imagina, passou 1 ano que esse paciente saiu de alta, só metade deles conseguiu voltar a trabalhar. Tamanho é o déficit, são as complicações que eles carregam dessa internação. Então, hoje, mortalidade não é mais o nosso grande problema, nossa grande preocupação, mas evitar essas complicações a morbidade, é importante. E aí a fisioterapia tem papel fundamental nisso, e a funcionalidade, né? Porque aí envolve a funcionalidade, e acho que daí entra a fisioterapia como um todo mesmo, né? Porque... Eu tava exatamente pensando nisso, pô, a importância da nossa profissão nesse contexto é absurda. E acho que não só da fisioterapia, aqui a gente até indo para um macro, né? Assim, a importância de um acompanhamento desse doente, desse paciente, geral, porque assim, na fisioterapia, na minha rotina é muito comum, até pelo, né, eu tô falando aqui de neuroadulto, por como aconteceu, né, então assim, a pessoa estava bem, aí teve um AVC, estava bem, teve um acidente, então assim, a quantidade de pessoas com depressão, por exemplo, que a gente atende, é altíssima, e o impacto que isso tem no nosso resultado é gigante. Né? Então, assim, a gente vê nitidamente a pessoa que está melhor, né, emocionalmente falando, a evolução é uma. No paciente mais depressivo, a evolução é completamente diferente. Né? Por isso que é importante o trabalho da equipe multi lá na UTI. Se a gente levar para esse lado da funcionalidade, ter uma equipe de reabilitação física, e aí é físio, fono e TO, né? Então as 3 que vão diretamente cuidar do paciente nessa área. E aí, por conta disso, né, desses problemas que a gente começava a ver depois da internação, que a gente começou a mudar como a gente fazia as coisas na UTI. Porque até então, a fisioterapia cuidava da secreção, cuidava da ventilação, estubava, e é legal. Fazia parte funcional? Fazia, mas não levava tão a sério assim. E aí a gente começou a entender que se a gente cuidasse disso desde a chegada do paciente na UTI, eles saíam muito melhores. Por isso que a gente começou a ver o que a gente chama hoje, né, de mobilização e reabilitação precoce, que é pensar disso lá dentro da UTI, não só quando ele volta para casa, né? Então eu começo desde a hora que o paciente chega na UTI, eu já estou pensando, pô, o que eu posso fazer por esse cara agora? Então já estabiliza uma doença, ele já tem critérios clínicos e laboratoriais de segurança para iniciar essa mobilização, então a gente vai começar um trabalho, mas ele está sedado, então nós vamos fazer eletroestimulação. Ele está acordado, mas está fraco, então nós vamos sentar com auxílio, a gente vai levantar com andador, a gente vai usar prancha ortostática, a gente vai usar eletro ainda. Ele já tem força para fazer exercício resistido, vai fazer exercício resistido, vai caminhar, subir escada. Então, já pensar nesse aspecto funcional desde a chegada dele na UTI, para quando ele sair da UTI, ele sai muito melhor do que ele saía antes. E aí a gente jogou isso mirando a funcionalidade, e a gente acertou, mas a gente acabou acertando em coisas que a gente também não imaginava. Então, fazer isso, por exemplo, diminui o tempo de ventilação mecânica. Então, a gente manter o doente mais funcional faz com que ele saia mais rápido da ventilação também. Então, isso acaba ajudando em todos os lados esse paciente. E aí ele vai ter menos chance de ter uma pneumonia, por exemplo, uma infecção urinária, porque ele vai tirar a sonda antes, vai tirar o catéter antes, vai tirar o tubo antes. Esse doente tem menos chance de delírio, porque ele vai estar mais interativo com o ambiente, com as pessoas, saindo da cama. Então a gente evita um monte de problemas mobilizando, reabilitando esse doente precocemente. Né? O quanto a mobilidade ela é importante, e acho que, né, só para complementar talvez o que você falou, a própria questão cognitiva, né, o quanto isso também impacta no cognitivo, né, e são todos problemas, né, agravantes do pós, né, o quanto a gente consegue minimizar tudo isso, né. E não só o cognitivo, como, por exemplo, se você pensar na saúde mental. Então, onde que é mais fácil você ficar depressivo? Acamado ou podendo sair de casa? Acamado. Então, o que a gente vê nos estudos... podendo sair de casa com um cartão unlimited. Olha só. Não é? Tá vendo? E aí que a gente vê nos estudos, doentes que têm mais funcionalidade têm menos impacto na saúde mental também. Porque é óbvio, né? Pô, é mais fácil eu tratar a depressão, tratar a ansiedade, estresse pós-traumático, podendo me levantar, fazer exercício, cuidar da minha própria vida, trabalhar.
é mais fácil lidar com essas situações, né? Então, a funcionalidade ela é importante em vários aspectos. Sensacional. Ivens, e essa evolução, né, que você acabou de comentar aí, a gente está falando de 5, 10, 15 anos atrás, quando que foi essa virada de chave desse entendimento mais contemporâneo que a gente tem sobre o impacto da funcionalidade na qualidade de vida como um todo? Cara, é muito louco, né, que as coisas são meio cíclicas, né? Se você pegar ali, a gente tem estudos da década de 70 que já falavam, eles não usavam esse termo porque não existia ainda, mobilização e reabilitação precoce, mas eles pegavam pacientes que estavam em ventilação, tiravam do leito, levavam para andar, pensando em acelerar o desmame e melhorar a qualidade de vida dos pacientes, que é exatamente o que a gente pensa hoje. Lá na década de 70? Na década de 70. Tem, inclusive, Olha uma só. foto muito legal de um artigo que é um paciente tracostomizado em ventilação, em pezinho, no andador, né? Como a gente veria hoje. Provavelmente, vocês já devem ter visto algum filme da Primeira, da Segunda Guerra. Então, ali, 1945, 1918, e tem um soldado no hospital e tem uma enfermeira ajudando ele a sentar, levando ele para caminhar. O que é isso? Reabilitação precoce. Naquela época era enfermeira, não existia fisioterapia ali naquela época ainda. Então, intervenção precoce, né? Inclusive, a fisioterapia veio disso, né? Da reabilitação dos doentes de guerra, basicamente. Tem um estudo que ele é de 1899, mais antigo que eu consegui rastrear, publicado no JAMA, que um cirurgião americano começou a tirar os pacientes da cama antes. Então ele tinha um problema que a angústia dele era a seguinte: os pacientes chegavam com um problema, ele usava a cirurgia para tirar esse problema, para curar essa doença, só que depois os pacientes voltavam falando, doutor, faz um mês que eu estou em casa, eu ainda não consegui voltar a trabalhar porque eu ainda estou muito debilitado. E aí ele começou a observar o que estava acontecendo ali com os pacientes dele, e ele demorava muito tempo, né? Na época, ele deixava o paciente em torno de 10 dias na cama, sem poder levantar depois da cirurgia, porque ele fazia cirurgia abdominal, ele tinha medo que a cirurgia abrisse, que acontecesse alguma complicação, e ele demorava em torno de 10 dias para dar comida para esse paciente. E aí ele falou assim, bom, e se eu der comida antes e deixar esse cara sair da cama antes? Aí ele começou a dar comida mais cedo, tirar o cara da cama mais cedo, e o tempo de internação, que era de 30 dias, caiu para 15 dias, e os pacientes começaram a voltar a trabalhar assim que chegava em casa. Então, é uma ideia que vem há muito tempo, mais de um século. Só que aí chegou ali na década de 70, o que aconteceu? Surgiram muitas tecnologias. Então, por exemplo, aqui do meu lado estão as bombas de infusão. Isso aqui não existia na década de 70, elas foram criadas mais ou menos ali naquela época. Os agentes anestésicos, sedativos, foram desenvolvidos, melhorados nessa época. E aí, quando eu te falo que uma pessoa está doente, qual que é o primeiro conselho que uma avó vai dar para um neto que está doente? O que ela vai falar para o netinho? Filho. Entendeu? Então, se alguém está muito doente, o que eu faço? Eu cedo esse cara, deixo ele na ventilação mecânica, deitado na cama, que ele vai se curar mais rápido. Então, essa ideia perdurou ali por uns 20 anos, até que na década de 90, ali no meio da década de 90, o pessoal percebeu que não estava dando certo, que os pacientes ficavam mal por causa disso. E eles começaram a deixar menos sedado, o doente mais acordado, isso fazia com que o doente saia mais rápido da ventilação, respirasse sozinho mais rápido, começasse a ficar mais ativo, e aí que volta essa ideia de manter as pessoas o mais ativos possível dentro da UTI, ali no final da década de 90, e começa a surgir essa denominação aí, né, de mobilização e reabilitação precoce, onde os principais trabalhos que demarcaram isso aí mesmo saíram ali em 2008 e 2009. A gente tem até antes ali, em 2006, ali, o trabalho da Polly Bailey e tal, mas os dois que marcaram mesmo foi ali 2008 do Peter Morris e 2009 o do Scheickert, que são os dois grandes marcos que mostram que a gente realmente precisava apostar nisso aí. A gente está falando aí de 16 para 17 anos, desses mais recentes, mais contundentes, digamos assim, né? Maravilha. Ivens, e vocês? Pode falar, Cí. Tá. Vocês têm alguma relação, né, com os familiares? Assim, é papel do fisioterapeuta fazer contato também com o familiar? Ou depende do serviço? Cara, eu diria que depende do serviço e depende do profissional. Tem profissionais que, infelizmente, não gostam de ter contato com os familiares, acham que atrapalha, inclusive, né? Que é um absurdo, né?
familiar a atrapalhar, é porque talvez a gente não soube se comunicar com ele e ele não está entendendo o que está acontecendo. Porque imagina a angústia do familiar que está com alguém grave na UTI. Então, se você não explicar, não contar, não comunicar, não tentar acalmar ele, extrair, explicar, é óbvio que ele vai ficar arredio, que ele vai ficar tenso, e aí não vai ser uma relação legal, né? Então, por exemplo, na UTI PED, UTI NEL, o tempo todo pode ter um familiar ali da criança. Em UTIs adultos, no Brasil, não é comum ter presença da família o tempo todo. Tanto que no Brasil a gente tem estudos de presença estendida da família, né? O que é isso? Permitir a estadia da família por 12 a 24 horas na UTI. Porque tem UTI que até hoje tem visita de 15 minutos por dia. Poxa, imagina, você vê seu familiar 15 minutos, né? Tem UTI que faz 2 de 15, 2 de meia hora, ainda é super pouco. Então o ideal é que a gente pudesse... E é muito comum, né, Ivens? Assim, super comum. É muito comum, acho. Né? Então, assim, o ideal é que a família pudesse ficar o tempo todo com o paciente, e se você acha que, por exemplo, você vai fazer algum procedimento que você acha que não é legal a família ver, você pede para ela sair um pouquinho e daqui a pouco ela volta. Eu, como fisioterapeuta, por exemplo, não tem nenhum procedimento que eu faço que eu julgo que a família não pode ver e, inclusive, participar, né? A presença da família, por exemplo, diminui a incidência de delírio, só da família estar com o paciente por mais tempo, então ajuda muito. Tem alguns países, por exemplo, sim, a Austrália tem alguns estudos com a presença da família durante o procedimento de PCR, por exemplo, durante a parada. A família ver a parada acontecendo, a equipe intervindo, massageando, fazendo a medicação. Por quê? Porque depois fica muito mais claro na cabeça da família o que aconteceu, o quanto a equipe se dedicou para tentar reverter aquela situação e que nem sempre é possível. Porque quando a família não vê, às vezes fica a dúvida, será que fizeram tudo mesmo? Será que não podia ser evitado? Será que não sei o quê? Então, quando a pessoa vê, é muito mais fácil lidar com aquela situação. Por mais que na hora não pareça, o que os estudos mostram é que quando você vê acontecendo, fica mais claro para você. Então, poxa, a família é fundamental ali na UTI. Cara, mas especificamente nesse ponto deve ser bem traumático, né? Porque, assim, é diferente você ver uma parada de alguém que você não conhece e ver de um familiar, né? Talvez, assim, isso não pode gerar até um trauma emocional futuro, assim, eu tô, né, extrapolando um pouquinho aqui. Mas aí, é assim, né? Tudo isso é conversado antes, óbvio, né? Eu acho que é uma questão de educação também, né? Isso, porque a equipe tem que conversar tudo isso antes. No dia que o paciente chega na UTI, você começa a explicar coisas para a família. Ó, ele é um paciente grave, pode ser que aconteça isso. Se acontecer isso, a senhora vai querer estar aqui presente? A senhora acha que a senhora tem emocional, tem capacidade nesse momento de ver isso acontecendo? Então tem gente que prefere não ver. Então quando acontece, a equipe já tira rapidinho para a pessoa não ter nenhum problema. Tem gente que acha que vai dar conta e não dá conta, e a equipe tira no meio do procedimento. Pode acontecer, né? E tem gente que quer ver, porque quer ver ali o paciente sendo cuidado, porque no final das contas é isso, né? O paciente, ele não morre porque a equipe não cuidou dele, ele morre porque ele tem uma doença. Quem mata é a doença, não somos nós, né? Mas às vezes na cabeça da pessoa que não viu aquilo acontecer, talvez fique a dúvida, né? E ver, né, ela ter a opção de ver. Esse que é o negócio, ela tem o poder de decidir se ela quer ou não ver, e não alguém impediu ela de ver. Né? Muito legal. Oi, Ivem, sabe o que eu estava aqui você falando, eu estava pensando? E eu não sei se isso é uma prática comum, não, tá? Mas eu tenho visto cada vez mais frequente pacientes tendo alta para casa, né? Direto da UTI, né? Mas eu já vou engatar com uma outra pergunta, porque eu queria entender um pouquinho, né, por que disso, mas no contexto da fisioterapia. Porque na minha realidade, e eu acredito que não seja muito diferente da maioria das pessoas aqui no Brasil, eu vejo um gap gigante de alta hospitalar, aí estou falando no contexto geral, independe se foi da UTI ou, né, da enfermaria, que seja, da alta hospitalar, para ele chegar para nós lá na ponta, na clínica, né? Ambiente clínico. E aí, a minha pergunta vinculada a essa questão da terapia intensiva, essa alta direto, né? Existe hoje alguma orientação para esse paciente dar essa continuidade? Porque vocês começam muito bem hoje dentro da terapia intensiva. E a gente espera e entende que dentro do hospital, esse tratamento
né, esse olhar dessa importância, né, da funcionalidade, ele continua. Mas quando sai, e a gente, né, de novo, na minha realidade pelo menos, esse gap gigante, para mim ele é meio uau, assim, né, quando o paciente chega para nós, assim, ele está provavelmente muitíssimo pior do que ele estaria, né, e daí eu só queria que você contasse um pouquinho, não sei se é uma prática hoje muito comum, como é que é? Quanto à alta direta da UTI, no Brasil isso não é muito comum. Tem alguns países que isso é um pouco mais comum. Aqui no Brasil não é uma prática nossa corriqueira. Pode acontecer? Pode, não tem problema nenhum com isso. Por que a gente não faz? Porque a gente não tem um custo-benefício fazendo isso. Por quê? Porque o leito de UTI ele é um leito muito mais caro que um leito de enfermaria. É um cuidado muito mais específico, equipamentos específicos, custa muito mais caro um dia de UTI. Então, é muito melhor eu deixar o paciente minimamente bem clinicamente e transferir ele para a enfermaria e terminar o cuidado dele lá, do que terminar todo o cuidado dentro da unidade de terapia intensiva. Mas tem pacientes que às vezes evoluem mais rápido, acabam indo de alta direto da UTI, e às vezes não tem vaga na enfermaria, o paciente acaba evoluindo na UTI e acaba indo porque não precisa mais daquele tempo que ele passaria na enfermaria. Com relação a esse gap entre hospital e outros cuidados, o que acontece é que a gente, por exemplo, no Brasil, a gente tem uma variabilidade enorme no oferecimento dos serviços de saúde. Então, que nem vocês estão no Paraná, você pegar o interior do Paraná, provavelmente tem cidades que não tem UTI, e o paciente precisa ir para uma outra cidade para ser atendido numa UTI. Só que o que acontece quando ele tem de alta é que ele volta para casa. E aí, até ele ter essa transição do hospital de outra cidade, comunicação com o serviço de saúde municipal do município dele, às vezes é um gap grande, né? Porque a gente tem serviços de saúde que são do nível municipal, estadual, federal, e nem sempre existe a comunicação, apesar de ser tudo interligado pelo SUS. Mas a gente não tem, por exemplo, um prontuário eletrônico único, igual alguns países têm. Então você vai lá na Holanda, você consegue fazer estudos epidemiológicos que você joga um filtro lá no sistema de saúde, porque o prontuário é eletrônico integrado de tudo. Só que, veja, olha o tamanho do Brasil, olha o tamanho da nossa população, obviamente que é um desafio muito maior. Então, muitas vezes, quando o paciente tem alta da UTI, eu já indico para o colega da enfermaria que ele precisa continuar em cuidado, e o colega da enfermaria continua esse cuidado, e às vezes quando ele sai de alta do hospital, a gente, lá na enfermaria, já dá uma guia de encaminhamento para esse paciente continuar o cuidado dele. Quando é um hospital que tem ambulatório, por exemplo, facilita bastante, porque a gente já faz esse contato direto. Aí vem um outro desafio, que nem sempre o paciente mora perto do hospital. Ele não é fácil para ele chegar nesse ambulatório. E aí pensa que você está saindo com um déficit funcional. Você não vai chegar sozinho no ambulatório. A sua família trabalha durante o dia. A gente esquece desses pequenos detalhes, né? A família precisa continuar trabalhando. Então, não consegue levar o paciente. Tem familiar que o paciente já parou de trabalhar naquela família. Mais um da família parar de trabalhar, não tem sustento para aquela casa. Então, veja, às vezes o familiar cuida do paciente de manhã quando sai de casa e cuida de novo quando volta à noite. O cara fica sozinho o dia inteiro. Então, não é fácil esse transporte, nem toda prefeitura, nem todo hospital tem esse transporte disponível. Então, a gente tem várias barreiras que impedem, às vezes, o paciente de chegar rápido. E, às vezes, quando ele chega para você, que você já tem essa visão de que ele está mal, na verdade, ele está até um pouquinho melhor, porque ele já teve condição de chegar em você. Às vezes, ele estava até pior. Então, a gente tem muitas barreiras que fazem essa ligação direta não ser tão possível. Mas, cada vez mais, a gente tenta acelerar esse processo, porque é do mesmo jeito que quando eu começo rápido na UTI, eu dou continuidade na enfermaria, e eu já parto para esse cuidado, seja domiciliar, seja no ambulatório, facilita. Talvez o gap que a gente tem hoje é de um cuidado domiciliar para os pacientes que têm menos funcionalidade, porque é muito mais difícil levar eles para o ambulatório, seria mais fácil levar alguém para cuidar deles em casa. Mas, de novo, o tamanho do nosso país, as diferenças que a gente tem são enormes, né? Eu atendo um paciente, por exemplo, que ele ficou 3 meses internado no hospital particular aqui em São Paulo, e menos de 12 horas depois que ele estava em casa, eu estava avaliando ele. Então, assim, não é a realidade de todo mundo, né, infelizmente. Mas eu te falo, assim, porque, assim, isso, como a gente aqui na instituição, a gente só atende SUS, então é óbvio que também é uma realidade particular, né?
mas para nós é nítido a diferença desse paciente que consegue chegar muito cedo no serviço e desse paciente, e falando mais ainda da minha especialidade, né? Assim, na neuro, tempo faz uma diferença gigantesca. Então, eu atender um paciente com dias pós-lesão e um paciente que chega para mim com 1 ano pós-lesão, é uma baita diferença, né? E assim, mas eu entendo perfeitamente. A gente está aqui numa cidade pequena, mas é a maior cidade da região, né? Então, a gente é a referência aqui, né? Nós temos terapia intensiva, a gente tem, mas mesmo assim, a fila é grande, a demanda é grande, o que você falou, muitos pacientes precisam de ambulância, não é um carro da prefeitura, então é todo né, toda uma situação, um contexto que é muito particular também, né, mas é uma pena, né, assim, é uma pena ter todos esses contratempos, assim, né. E sem Esse contar cenário. que a gente ainda tem que levar em consideração que tem falha da equipe de saúde também ainda. A gente não pode ignorar isso. Existe falha de educação da equipe para que no momento da alta exista essa continuidade. Ainda existe essa falha, porque às vezes tem a falsa impressão de como o paciente está indo de alta, o trabalho do hospital foi cumprido. Mas às vezes do ponto de vista da doença. E a doença é uma coisa, né? Agora, como essa pessoa está? Quais são os problemas que essa pessoa carregou desse tempo que ela ficou no hospital? Então, qual que é o mundo ideal? Que eu faça uma avaliação funcional com ela para entender os problemas físicos, que eu faça uma avaliação cognitiva para entender os problemas cognitivos, uma avaliação de saúde mental, e a partir desses resultados eu direcione para os cuidados que ela vai precisar. E a gente sabe que a rotina não é essa, pode colocar aí, sei lá, 95% dos lugares, não é. Até porque às vezes não tem nem condição de que isso aconteça. E eu vou só complementar, e a questão de comunicação, né, Ivens, você até falou no comecinho, né, como você, né, apesar de ser tímido, melhorou, e eu acho que é o mal do século hoje, a comunicação. As pessoas têm muita dificuldade de explicar, né, assim, muitos pacientes, eles chegam, e aí é serviço público, privado, eu acho que não tem diferença. Assim, eles mal sabem o que eles tiveram, né? Eles não entendem o que aconteceu, por que estão daquele jeito, e isso é uma barreira importante, né? Porque assim, você ter esse conhecimento, como você falou, né? Assim, às vezes a família participar, entender o que aconteceu, o paciente entender, também é importante, né? E eu acho que cada vez mais essa comunicação, né? As pessoas que vão lá, elas atendem. Aí eu tô falando de tudo, né? Médico, fisioterapeuta, enfermeiro, todo mundo que assiste o paciente. Aí vou lá e faço meu trabalho e tchau. Né? O paciente às vezes nem sabe o que ele tá fazendo ali, né? Não tem esse entendimento. Infelizmente, esse é um problema recorrente em todas as áreas, né? Na traumato ortopédica também é muito comum o paciente operar, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, um LCA, ele ficar um baita de um tempo de gap entre sair do ambiente hospitalar e chegar no ambiente clínico para a gente conseguir fazer a recuperação funcional dele. Isso acho que é recorrente em todas as áreas. Ivens, eu queria aproveitar também a tua presença aqui no Fisioverso para que você comente um pouquinho sobre assim, até me entendam da maneira correta que eu quero falar para não ficar um mal entendido aqui. A importância da COVID para mostrar a importância do profissional fisioterapeuta e especialmente quem está na área no contexto hospitalar ali, né? Obviamente aqui deixar claro todas as perdas que a COVID nos trouxe, toda a tristeza enfim, isso aqui acho que não cabe aqui a gente relatar. Mas ela foi, na minha visão, tá, um divisor de águas para quem atua na fisioterapia hospitalar de uma maneira geral. Você concorda com isso? Você discorda? Você acha que realmente o holofote ficou em cima dos fisioterapeutas? Ou você acha que não, que ela não teve esse diferencial? Cara, vamos lá. Hoje é mais fácil falar disso olhando para trás, porque a gente tem mais dados materiais para falar disso, mas mesmo lá na época, o que eu falava para os meus colegas é que nós não estamos sendo valorizados.
nós estamos sendo utilizados. O que acontece? Se você pegar lá as taxas, por exemplo, de contratação, de aumento da procura dos fisioterapeutas, você vai pegar lá índices de quase 1000% no aumento da demanda por fisioterapeutas em hospitais. Certo. Né? Só que precisar de alguém é uma coisa, entender a importância dessa pessoa e valorizá-la é outra. E isso, hoje, olhando para trás, acho que fica claro para todo mundo que isso não houve. Porque no primeiro mês que acabou a pandemia, o que aconteceu com os fisioterapeutas que tinham sido contratados nos hospitais? Foram demitidos. Então, assim, a gente sabe, a gente viu que é bom ter mais fisioterapeutas, mas não nos interessa. A gente quer ganhar por enxugar a nossa folha de pagamento, ao invés de ganhar oferecendo qualidade e melhores desfechos para os nossos pacientes. Então, por exemplo, voltando ao que a gente estava falando da UTI, hoje a gente sabe que um programa de mobilização precoce pode chegar a economizar 4 milhões de dólares em um ano. Só que eu preciso de mais profissionais e mais equipamentos para fazer isso. Só que mesmo contratando mais, mesmo comprando mais equipamentos, em um ano eu economizo 4 milhões. Por quê? Porque as complicações que um fisioterapeuta, que a reabilitação é capaz de prevenir, elas são muito mais caras. Então, lesão por pressão. Já viram, né? Alguma lesão por pressão? Para tratar cada lesão por pressão, se gasta em torno de 10 mil dólares para tratar cada lesão por pressão. Para tratar uma pneumonia associada à ventilação mecânica, se gasta em torno de 20 mil dólares. Então, bota aí que 20 mil dólares são em torno de 120 mil reais. Vamos arredondar. 120 mil reais é maior que o salário anual da maioria dos fisioterapeutas. Ou seja, se eu evitar uma pneumonia associada à ventilação, eu paguei o meu salário do ano inteiro. Então, o que acontece é que as empresas, os hospitais, não estão olhando para aquilo que a gente é capaz de produzir em termos de desfechos que a gente melhora para o paciente e em termos financeiros que a gente consegue melhorar para eles. Eles só estão olhando para a folha salarial. E aí, infelizmente, a gente nunca vai ganhar essa briga se ele olhar só para o meu salário. Porque ele só olha porque ele gasta. Também, né? Ele só olha porque ele gasta. Ele só olha porque ele gasta no começo do mês. Ele não olha o que eu evitei de gasto no fim do mês. Porque se ele olhasse, é discrepante o valor que a gente economiza para os hospitais. E até a discussão, né? Desculpa, João, mas da questão lá do fisioterapeuta 24 horas. A maioria dos lugares ainda não tem. E eu sempre brinco, olha que nem é a minha área. Falar, então o paciente ele precisa, né, de fisioterapia até as 10 da noite, das 10 às 6 da manhã, tá bom. Não, né, deixou de precisar, não vai morrer, não vai passar mal, não vai fazer nada, né? Porque assim, é uma coisa que não faz sentido algum, né? Se a pessoa parar de pensar, como você falou, na folhinha ali que ela olha no começo do mês, ela entende que não tem lógica nenhuma, né? Então, mas vamos, assim, pensar em conjunto aqui, porque talvez três mentes pensem, talvez não, três mentes com certeza pensam melhor que uma. Recentemente, Vens, a gente teve o Ferris aqui também como convidado, tá? Ele falou que o Crefito 3 produziu um estudo, eu não vou saber precisar agora quantos milhões de reais, tá? Mas isso tá lá no episódio para quem quiser buscar. Assim, tendo o fisioterapeuta 24 horas na UTI, no ambiente hospitalar, tal, é possível economizar tantos milhões de reais para o Estado. Essa proposta foi apresentada para o governador, tudo bonitinho, cara, saúde baseada em valor, dado, ok? E, cara, mesmo assim, os caras não, assim, isso tá na cabeça do gestor, é o peso da caneta. Pô, se a gente tem o dado, se a gente tá provando economia, se a gente tem um contingente profissional qualificado, o que mais que a gente precisa provar para o Estado da nossa importância, né? Assim, que difícil isso, passar para o gestor essa nossa importância. Cara, é que aí, peraí, vamos chegar aqui nessa parte, mas aí vamos contextualizar uma coisa. Quando eu comecei, na UTI, eu sempre fui mais da mobilização, né? Tanto que é a minha área de expertise. É a área que eu gosto de dar aula, por exemplo. Então, assim, eu sei de ventilação, mas eu prefiro dar aula de mobilização porque eu gosto muito mais. Eu achava que só de eu estar fazendo bem para os pacientes, todo mundo ia gostar daquilo. E aí, eu mostrava para as pessoas que os pacientes se sentiam bem, e não era o suficiente. Aí começaram a sair os estudos que mostravam que os desfechos dos pacientes melhoravam. Eu falei, não, agora beleza. Pô, agora a gente está mostrando que os pacientes saem melhor, as pessoas agora vão agarrar isso. Não foi o suficiente. Aí eu entendi
que eu tinha que mostrar para a empresa, para o hospital, que aquilo também mudava financeiramente as coisas. Eu falei, bom, agora eu tenho o argumento ideal para trabalhar com o administrador. E também não era o suficiente. Então, assim, isso é parte do problema. A gente tem um problema estrutural, político-econômico, que rege as coisas. Aí, usando, por exemplo, do caso da FISO 24 horas aqui em São Paulo, que você citou. Quando isso foi para a Câmara para ser votado, esses dados contam muito mais. Então, para legislar pontualmente ali, para os deputados, esse dado vale muito mais. Tanto que passou na votação na Câmara. Quando chegou lá na mesa do Tarcísio, aí a gente precisa entender que existe política. E a política nem sempre é dados. Às vezes é política. Então, o Tarcísio, ele precisa acenar para os apoiadores dele, que são grandes empresários da área da saúde, que ele não quer prejudicá-los. Porque quando você fala que precisa aumentar o número de fisioterapeutas para atender 24 horas, a princípio, se aumentam os gastos com contratação para esses grandes empresários. A longo prazo, eu garanto para eles que eles vão economizar, mas eles não estão se importando com isso. Eles não querem gastar agora, nem depois, e eles não querem ganhar, eles querem enxugar a folha. Então, é um aceno do Tarcísio, ó, eu sei que vocês me apoiaram, eu não vou deixar isso aqui passar. Agora é o segundo passo, isso volta para a Câmara, e vai ser aprovado, provavelmente, porque já foi aprovado uma vez, provavelmente eles derrubem o veto do Tarcísio, né? Então, por isso que tem que ter o CREFITO, tem que ter o sindicato, tem que ter as associações... Tem que fazer o lobby político, aí que tá o ponto. Trabalhando ali dentro, que é para garantir a derrubada do veto. Então, assim, as pessoas têm que ter esse conhecimento, assim, que nem sempre o que é muito claro para a gente é claro para todo mundo, e que nem sempre o que é bom vai ser aprovado. Porque existem questões políticas e existem interesses muito maiores que a gente provavelmente, às vezes, nem conhece aonde estão esses interesses, porque são poderes muito grandes que a gente não tem acesso a eles. Mas foi um aceno claro dele para os apoiadores políticos dele. E tá tudo bem, ele tá fazendo o jogo dele, né? E aí cada ação tem uma reação e tá tudo certo. Ele tá fazendo o jogo político, e eu sempre falo isso, sabe, Vinz? Eu, como fiquei muito tempo na Brafim, e a gente tem que entrar nessa questão política. E a gente precisa entender que, assim, esses problemas, eles sempre vão existir. Esse precisar agradar, não importa quem esteja na gestão, isso vai ter, né? Não adianta a gente falar, você pode ser de qual partido você quiser, da esquerda, da direita, do centro. Não tem isso. Isto é política. Política no Brasil é isto. Então, assim, não basta, como você falou, ser claro o interesse para a sociedade, né? Eu acho que muitas coisas a gente entende que o interesse é claro, ninguém discute realmente, mas o ponto é isso, é a gente saber ter essa articulação e do mesmo modo que tem um lado, né, que pressiona talvez né, tenha que agradar aquele lado, a gente tem que criar o outro lado para também, né, de vez em quando sobrar um pouco para nós, né, porque de vez em quando ele vai ter que agradar o outro lado também, né, e aí começa a questão política. E tem pessoas que são preparadas para isso, né, daí também você tem que ter um estômagozinho ali bom, né. Mas é por isso que, assim, que os profissionais de maneira geral, as pessoas de maneira geral, porque aqui a gente está falando especificamente de uma situação nossa da fisioterapia, mas vale para qualquer situação, elas não podem ter aversão à política, elas têm que entender que a política é parte da vida delas e que elas podem influenciar a política, né? Você vê aqui, vou dar outro exemplo aqui de São Paulo, o Tarcísio tinha botado os free flow, os estádios, os pedágios lá nas estradas, e teve que voltar atrás, porque a população se uniu e foi reclamar, e a pressão foi grande. Então ele teve que voltar atrás. Então as pessoas precisam entender que quando elas têm um interesse em comum, ela sozinha é muito fraca, mas quando elas se juntam, o poder é muito maior. Então eu tenho lá o conselho regional, eu tenho as associações, eu tenho o sindicato, isso faz um movimento dentro, junto com os políticos, e do lado de fora, nós profissionais nos juntamos para apoiar essas entidades e mostrar que a classe também quer aquilo, né? Então, assim, não adianta a gente só falar assim, eu pago o CREFITO que resolva. Então, assim, não,
Então, assim, você tem que entender o processo, né? É aquele cara que reclama do salário pro CREFIT. Pô, não vai mudar nunca, porque quem cuida da questão trabalhista é o sindicato. Então, você tem que entender como a coisa funciona para você ter mais sucesso nas suas reivindicações também. E não se abster. Ir lá junto. Então, a classe precisa se unir, né? E unidos, pô, sempre vão ter mais poder do que sozinhos. E não só a classe, eu acho que daí nessa organização de classe, a gente mobilizar a sociedade. Porque aí a gente ganha força. Né? A gente fazer a sociedade entender de fato, porque, né, dependendo de como chega, vai falar lá para a senhorinha que trabalha não sei onde, estão pedindo para ter, né? Estamos dando esse exemplo, mas claro, tem outras coisas. Ter fisioterapeuta super... 24 horas na UTI. E era super interessante, porque daí, quando teve esse negócio do Tarcísio, quando ele vetou, eu organizei nos grupos do WhatsApp da gente ir lá e fazer uma manifestação através de comentários nos últimos posts dele. Então a gente chegou assim em massa comentando sobre isso das 24 horas da Físio. E muita gente que não é da área da saúde, que não conhece, que não é fisioterapeuta, falou assim, não, mas contratar mais gente, gasta mais, para que fisioterapeuta de madrugada? O que fisioterapeuta vai fazer de madrugada? Então assim, não conhece o nosso trabalho, não conhece a repercussão do nosso trabalho, mas isso levanta a discussão. Então, quando a gente vai lá em massa e provoca coisa, a gente começa a pautar o assunto, isso entra na discussão, as pessoas vão ir pesquisar, a gente vai explicar. Então, eu comentava lá explicando, aí tinha físico que chegava lá xingando, aí eu mandava lá no grupo, gente, a gente precisa educar as pessoas, não dá para partir do princípio que elas sabem as mesmas coisas que a gente. Chega lá e fala, explica, conversa. Se ela te xingar, não tem problema, finge que ela não te xingou, só explica de novo, fala de novo. Já deixa o texto pronto e vai só colando para as diferentes pessoas que vão questionar, que querem saber mais, porque você explicou para uma, ela explica na casa dela, ela explica no trabalho dela, e a gente vai disseminando isso, mostrando o quanto que é importante o nosso trabalho, por que a gente quer que tenha 24 horas, o porquê que, mesmo contratando mais 100 pessoas, o Estado vai gastar menos no longo prazo. E vai gerando uma mobilização coletiva, né? E isso, na realidade, é muito importante, até mesmo porque nós crescemos muito em número de profissionais, mas não crescemos em representação política ainda, né? Nós temos ainda muito poucos, né, fisioterapeutas que estão enveredando para essa área, mas acredito também que na evolução da nossa profissão isso vai ser uma coisa que vai ser natural. Acredito mesmo que tem nomes que já estão começando a despontar, seja nos órgãos de classe ou, né, nas localidades aí, Brasil afora. Quem sabe em breve a gente tenha uma representação política um pouquinho maior, que aí de fato a gente tem um pouquinho mais de voz também nesses ambientes que são mais fechados, né? O que vocês pensam sobre isso? Só para dizer, assim, uma coisa que a gente tem conversado muito, eu acho que eu já até ouvi você, João, falando, não sei, mas na Brafim a gente conversa bastante, e tenho certeza que nas outras associações, é justamente da gente aumentar essa participação dos pacientes, aumentar informação e material para a sociedade, porque a gente... E tudo é importante, né? Mas eu acho que por muito tempo a gente focou muito em nós, né? Então, assim, a gente, nas nossas capacitações, em produzir material para o fisioterapeuta, e a gente deixou um pouquinho de lado essa questão de orientação e de abrir espaço para a sociedade. E eu acho que aí é um caminho, não que vai resolver todos os nossos problemas, mas eu acho que esse é um caminho importante, porque a hora que a gente né, faz a sociedade realmente entender o nosso papel, porque, né, a gente fala muito isso. Hoje em dia, eu acho que é praticamente impossível a gente encontrar qualquer pessoa na rua que não sabe o que é fisioterapia, que nunca ouviu falar. A gente já evoluiu muito nisso. Mas a pessoa daí entender, esmiuçar, né, qual a diferença da respiratória. Veja, até tem um povo que não sabe, usa respiratória e terapia intensiva como sinônimo, né, assim, mas das pessoas entenderem esses detalhes. Quantas especialidades hoje a gente tem dentro da fisioterapia? Né, se a gente falar, nem os médicos, nem outros profissionais da saúde sabem. Então, a gente daí agora entrar nesse detalhamento, talvez, para a sociedade, é um passo importante, né? Não, e assim, a participação política ela é essencial, porque ninguém vai defender o seu interesse. Quem mais vai defender o seu interesse é um par.
Então, assim, ter pares lá dentro é fundamental, né? Nem que seja para levantar a pauta ou ser a pessoa que vai encabeçar, que vai tomar essa questão. Então, os médicos são um grande exemplo disso. Por que os médicos conseguiram, por exemplo, aprovar o piso salarial deles e com reajuste anual? É porque eles são bonzinhos? Não, é porque eles têm representantes lá dentro Representatividade. e não só isso, eles têm poder de lobby lá dentro, principalmente. E aí, nesse ponto, a fisioterapia ainda vai evoluir, porque a nossa profissão é nova também, né? A gente não pode esquecer disso, eles são muito mais antigos. A gente vai ganhar conhecimento, prestígio, influência, e agora está surgindo pouco a pouco, a gente está começando a ter fisioterapeutas ganhando poder econômico, porque é isso que gera poder político, no Brasil Sim, e em qualquer sim. outro lugar, é o Com poder certeza. econômico. Perfeito. Né? Então, assim, os médicos têm muito mais poder econômico que a gente. Eles são donos dos planos de saúde, por exemplo, né? Na maioria dos casos. E o poder econômico leva você a poder influenciar decisões. Então, a gente precisa disso. Fisioterapeutas bem-sucedidos, empresas de fisioterapia bem-sucedidas que vão gerar esse poder econômico que vai acabar virando, em algum momento, algum tipo de poder político para a classe. Não dá para a gente querer simplificar as coisas e não entender como o jogo funciona. Tipo, não dá para só sentar lá na guia e ficar chorando, né? Pô, entende o jogo e vamos jogar o jogo, beleza. E nós vamos demorar um tempo, mas nós vamos começar a colocar, né, aos poucos pessoas ali dentro, né? E quanto mais, melhor. Perfeito. Com certeza. E Ivens, a nossa conversa está muito boa mesmo, e assim, renderia horas de conversa ainda, mas em razão do nosso prazo, eu ainda quero te fazer mais uma última pergunta aqui. Você também tem um podcast, né? Divulga ele aqui para nós, fala um pouquinho sobre o teu podcast, o que vocês conversam lá. Nós temos o Passando Plantão Podcast, né? Que tem eu e o Guto ali nas cadeiras de frente, trazendo os convidados. O nosso podcast ele é voltado não só para físio, mas para a área da saúde como um todo. E a ideia é a gente trazer essa integração entre as diferentes áreas da saúde e conhecer a jornada aí dos diferentes profissionais, entender melhor, né, por que um cara escolhe ir para medicina, outro para engenharia, o outro para físio, por que todos têm o mesmo objetivo, às vezes, no fim das contas, escolheram caminhos diferentes, os percalços, né, às vezes o cara que está aí recém-formado, que está na graduação, fala, puta merda, tô aqui sofrendo aqui, tô ralando, e ele vê o cara lá que é um profissional já estabilizado, e a hora que ele entende a história, né, de onde o cara veio, como que foi, que ele passou por perrengues às vezes até piores do que o dele, ele fala, não tem jeito, as pessoas vão passar, umas por mais dificuldade, outras por menos dificuldade, mas cada um tem a sua história aí, né, e a sua jornada. Então a ideia é a gente conhecer essas jornadas aí dos diferentes profissionais. A gente está chegando agora, exatamente, a gente está chegando agora em agosto, a gente completa 3 anos já de podcast, estamos chegando aí no episódio, em agosto, quando completar 3 anos vai dar perto de 160, né, são 52 por ano, geralmente aí, né, cada semana, então estamos aí já há um tempinho já com ele. Muito bacana, muito bacana mesmo. Bom, audiência, fica o convite aí para vocês prestigiarem também o podcast do Ivens, que é o Passando Plantão. Com certeza, jogando nas redes sociais ou no Google ali, nesses buscadores vocês vão localizar facilmente. Ivens, e quais são os planos para o futuro? Cara, não sei. Eu sou um cara que tem tudo bem planejado, assim, sabe? Vive o agora. Mas, por enquanto, digamos que está tudo aonde deveria estar, digamos assim, né? Eu sigo trabalhando lá no hospital, assistencial, ficarei lá, não tenho pretensão de sair, por enquanto, lá do hospital, dou aula em pós-graduação, dou aulas em cursos, mantém isso, né? Eu e o Guto agora a gente lançou a pós-graduação no início do ano aí, estamos firme aí também com a nossa pós-graduação. E do ponto de vista profissional, é isso, cara. Eu tô aqui pensando se eu devo fazer um mestrado ou um doutorado. Minha intenção não é ir para a área de pesquisa, não é dar aula, mas eu tenho umas ideias, algumas coisas que eu acho que só vale a pena fazer
se tiver algo a mais envolvido, não só a ideia pela ideia. Então, tô pensando, já tentei fazer mestrado 3 vezes, para vocês terem uma ideia, e sempre surge um problema, né? Talvez porque isso até não seja uma das minhas prioridades. Minha prioridade é ser assistencial, então tudo que surge de assistência ou tipo de dar aula nesse meio tempo, principalmente cursos e pós-graduação, tipo, toma frente de outros projetos. Sim. Então, talvez por isso não deu certo, né? Mas já tive 3 tentativas aí, cara. Eu falo, olha, às vezes eu acho que só não é para fazer mesmo. Ou não é para fazer mesmo, né? Às vezes a gente precisa entender os sinais, não, né? Mas sai, sim, uma hora sai. Ivens, fala um pouquinho mais sobre a pós, como que ela funciona, quem tem interesse, né, para buscar esse tipo de conteúdo aí, o que é exatamente a pós, com quem que é a parceria? Então, eu e o Guto lançamos uma pós de terapia intensiva, né? É uma pós-graduação online. Por quê? Cara, o que acontece? O modelo ideal, na minha cabeça, é que todo mundo tivesse acesso a uma vaga de residência, que todo mundo tivesse ali todo dia na beira do leito, ganhando para poder estar ali aprendendo, se dedicando a isso. E a realidade é que nem todo mundo vai ter essa oportunidade, não tem vaga para todo mundo, nem todo mundo tem tempo, nem todo mundo tem disponibilidade para isso também, ou às vezes também não tem interesse de despender esse tempo. E aí a nossa ideia criando a pós foi tentar, pelo menos, levar o melhor conhecimento possível para melhorar a assistência hospitalar, principalmente na UTI. Porque, por exemplo, lá durante a Covid, o que a gente viu? Muita gente que não tinha uma formação específica, atuando nos hospitais, atuando muitas vezes na UTI, com doente crítico, e não tinha conhecimento suficiente para lidar com esses pacientes, né? Que não eram pacientes fáceis de lidar. Então, a nossa ideia foi fazer isso online para chegar em maior número de pessoas, e a gente reuniu um time ali de professores que é o que a gente tem de melhor hoje aqui no Brasil relacionado à terapia intensiva. Então, é disponibilizar essa oportunidade de ter aula com aquela galera que o pessoal vê nas redes sociais, vê nos congressos, a chance deles ter aula com todo mundo junto, ali concentrado na nossa pós-graduação. Show de bola. Assim, o título da pós qual é? É fisioterapia em terapia intensiva. Ok. E qual que é a instituição para a galera buscar? Aí a gente tem parceria com a Anhanguera para poder ter o MEC, né? Para ter a pós-graduação toda bonitinha ali, certificada, certinho. Quem tiver interesse, é só ir lá no meu Instagram, lá na bio, ou mandar uma mensagem lá no meu Instagram que a gente passa as informações tudo certinho. Beleza, já vamos aproveitar e informar. Para quem quiser te achar, né, qual o caminho mais fácil, divulga tuas redes aí. Tô sempre, todo dia no Instagram, @ivensgiacomassi, e toda semana tem 2 vídeos também lá no YouTube. Também vai lá, coloca Ivens Giacomassi lá no YouTube que vai aparecer. Legal. Perfeito, Ivens. Se quem quiser te encontrar? Também acho que o mais fácil é pelo Instagram, né, @CibeleMeloQuinaut. Como eu sempre digo, assim, as pessoas me procuram bastante, porque tem muitas dúvidas, né, não vou nem, meio em geralzinha da neuro, né, de várias questões, algumas questões muito específicas até, acho que por conta de Abrafin, de grefito, então eu recebo perguntas de todos os tipos, e sempre respondo, às vezes demora um pouquinho, mas respondo, então se tiver alguma dúvida pode colocar lá para mim. E você, João? Maravilha, pessoal. Se você quiser me encontrar no Instagram, @investidordoutor, como falei no começo do episódio, eu trago um pouco de conteúdo sobre conhecimentos de finanças, de orçamentos e principalmente de investimentos, para você que é profissional da saúde, que às vezes a gente tem um pouquinho de receio sobre esse tema, né? Falar sobre finanças pessoais e investimento, mas isso é super importante para a gente pensar lá no nosso futuro, garantir uma qualidade de vida digna para quando você estiver no momento de parar, você parar com uma dignidade financeira. Então, se você tem interesse sobre esse tipo de conteúdo, aprender a investir no Brasil, investir no exterior, investir em moeda forte, me siga lá que você vai gostar dos conteúdos que eu posto. Ivens, muitíssimo obrigado, cara, de verdade, pela tua disponibilidade, pelo bate-papo leve, bacana que a gente teve aqui, foi muito esclarecedor, tenho certeza que a galera aqui do Fisioverso gostou muito desse episódio, então, muito obrigado pela tua disponibilidade e por responder a gente prontamente ali, aceitar nosso convite, muito obrigado.
Prontamente você foi bonzinho, né? Porque, pô, deu um trabalho para vocês, né? Às vezes eu Mas me enrolo ajudamos, deu certo. para responder as mensagens, mas a gente responde, né? E aproveitar que você estava falando negócio de investimento, então, assim, eu sempre falo para o pessoal assim, ó, o pessoal da área da saúde é um pessoal que é muito habitolado com questões técnicas. O cara sai do plantão, sai da clínica, vai para casa, quer estudar, ver aula. Assim, gente, vocês precisam ver outras coisas que não só a sua profissão. Até porque você vai aprender coisas com pessoas de áreas diferentes, coisas diferentes, e vai acabar levando isso para sua profissão. Então, assim, vejam coisas extra da nossa profissão, por exemplo, história, política, investimentos, é importante, porque tudo isso vai ajudar a gente a entender melhor o que está acontecendo à nossa volta e se preparar melhor para as coisas, né? Sem dúvida. Então, na parte de investimento, por exemplo, poxa, tentem se programar, tentem aprender um pouquinho mais sobre a parte financeira, investimento, porque senão você vai trabalhar e vai ter que continuar trabalhando. Não vai conseguir parar. E se um dia por acaso acontece uma coisa, infelizmente acontece, sei lá, você fica doente e você não tem onde se apoiar, né? Então, entender ali os pilares ali da educação financeira é importante para a gente poder ter uma vida melhor também, não só no futuro, mas como agora também, para ficar mais tranquilo de tomar decisões, né? Às vezes o pessoal reclama, mas lá onde eu trabalho eu não sou valorizado, o salário é ruim. Então, legal, vamos fazer um planejamento, a gente vai ter um planejamento legal que eu posso procurar um outro emprego. Às vezes, o ideal é você procurar um emprego enquanto você está no seu emprego. Mas às vezes não, às vezes eu vou ter que tomar uma atitude drástica, vou ter que sair porque isso aqui tá me matando. Então, eu vou sair daqui, mas eu tô planejado, eu tenho um dinheirinho ali que vai me ajudar, eu sei que eu vou ter um seguro-desemprego, não sei o quê. Então, eu entendo como o sistema funciona para usar isso ao meu favor, até eu achar um emprego novo, uma oportunidade diferente, fazer um planejamento, mudar de rota, seja lá o que for. Então, também vejam coisas extrafísio. Não, e tem muito profissional da saúde que é muito bom em gerar dinheiro. O pessoal faz dinheiro, só que não tem noção de planejamento para preservar o capital, nem de multiplicar. Então é por isso que é importante a gente saber investir, né? Assim, às vezes a gente gera, mas queima tudo e aí também não progride. A gente tem. Não é para gastar tudo, João? Não é? Não. Né? Ó, vou dar um spoiler aqui pro João. Eu trabalhei muito tempo em 2 hospitais, né? Trabalhei 10 anos em 2 hospitais, aí em 2021 eu saí de um dos hospitais que eu trabalhava e fiquei só nesse que eu tô hoje, na USP. Hoje, com o que eu tenho dos investimentos que eu tenho e tudo, eu ganho mais do que eu ganhava nesse outro hospital. Tudo bem que o salário lá era ruinzinho, mas hoje o que eu ganho só de investimento já é mais do que eu ganhava lá de salário. Mas essa renda passiva, ela é tão importante para a gente construir, né? E ela é tão satisfatória no momento que ela começa a acontecer de fato, porque a gente sempre pensa assim, mas eu vou começar ganhando muito pouquinho. Cara, se você não começar, você nunca vai ganhar nada. Então, assim, é melhor você começar com um pouquinho, você progredir, de repente, assim, o que você está ganhando de renda passiva está pagando a sua conta de luz, de repente já está pagando luz e internet, já está pagando suas outras despesas ali, e é assim que a gente progride. Tem que ter paciência, só que tem que ter constância, né? Investimento é isso, né? A gente pensar no longo prazo, mas tem uma promessa lá de ganhar tantos % por mês, tal. Cara, não existe, isso é barca furada, você vai perder dinheiro. A gente tem que ter constância e aporte, isso é o que precisa ter para ter boa renda futura. Então é isso aí que você falou mesmo. Exatamente. Maravilha. Então vamos para a nossa despedida final, pessoal? Vamos lá. Então vamos lá, 3, 2, 1. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.